Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro de Josué, do capítulo 22, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 16. Sorte das tribos da Transjordânia. Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Observastes, disse-lhes ele, tudo o que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e obedecestes a todos os mandamentos que vos dei. Durante todo esse tempo, até o dia de hoje, não abandonastes vossos irmãos, observando fielmente o mandamento do Senhor vosso Deus. Agora que o Senhor vosso Deus deu aos vossos irmãos o descanso que ele havia prometido, retomai o caminho de vossas tendas na terra que vos pertence, e que Moisés, servo do Senhor, vos deu além do Jordão. Tende muito cuidado, no entanto, de pôr em prática os mandamentos e as leis que vos prescreveu Moisés, servo do Senhor. Amar o Senhor vosso Deus, andar em todos os seus caminhos, guardar os seus mandamentos e unir-vos a ele, servindo de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Josué abençoou-os e os despediu, e eles voltaram para suas tendas. Ora, Moisés tinha dado a uma meia tribo de Manassés uma parte em Baçã. Por isso Josué deu a outra meia tribo uma parte entre seus irmãos ao ocidente, aquém do Jordão. Despedindo-os para suas tendas, Josué deu-lhes esta bênção. Voltais para vossas tendas com grandes riquezas, numerosos rebanhos, prata e ouro, bronze e ferro, e vestidos em grande quantidade, e reparti com vossos irmãos os despojos de vossos inimigos. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés separaram-se dos israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retomaram o caminho da terra de Galaade, terra cuja propriedade tinha recebido por mandamento do Senhor, transmitido a Moisés. E tendo chegado aos distritos do Jordão, que pertencem à terra de Canaã, os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés levantaram ali, junto ao Jordão, um enorme altar que se podia ver de longe. Os israelitas, tendo ouvido falar que os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés tinham levantado um altar defronte da terra de Canaã, na região do Jordão, do lado dos israelitas, reuniram-se todos em Silo para irem combater contra eles. Enviaram aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaade, o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, juntamente com 10 príncipes, chefes de casas patriarcais, um chefe por tribo, sendo todos chefes de casas patriarcais entre os milhares de Israel. Estes, chegando junto aos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, na terra de Galaad, disseram-lhes: Eis a mensagem da Assembleia do Senhor. Que infidelidade é essa que cometeis contra o Deus de Israel, desviando-vos hoje do Senhor e levantando um altar, o que é presentemente um ato de revolta contra ele? Porventura não nos basta o pecado de Fogor, do qual ainda hoje não estamos purificados, apesar do castigo que feriu a Assembleia do Senhor? E vós vos desviais hoje do Senhor. Se vos revoltais hoje contra o Senhor, amanhã sua cólera se inflamará contra toda a Assembleia de Israel. Se julgais que a terra de vossa herança é impura, passai para a terra que é a propriedade do Senhor, onde se acha sua morada, e instalai-vos no meio de nós. Mas não vos revolteis contra o Senhor nem contra nós, construindo outro altar além do altar do Senhor nosso Deus. Não houve uma explosão de cólera do Senhor contra toda a Assembleia de Israel, quando Acã, filho de Jaré, pecou contra o que estava voltado ao interdito?
e não foi só ele que pereceu por causa de seu crime. Os filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos militares de Israel: Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor sabe, e Israel o saiba, se foi por espírito de revolta e por infidelidade para com o Senhor, que ele não nos poupe nesse dia. Se foi para desviar-nos do Senhor, que levantamos um altar, e se foi para oferecermos sobre ele holocaustos, oblações e sacrifícios de ações de graças, o Senhor mesmo nos peça conta disso. Se o fizemos, foi antes por temor de que vossos filhos digam um dia aos nossos: que tendes vós em comum com o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como fronteira entre nós e vós, ó filhos de Ruben e de Gade. Não tendes parte com o Senhor, e desse modo vossos filhos poderiam afastar os nossos do culto do Senhor. Por isso combinamos entre nós, construamos um altar não para holocaustos e sacrifícios, mas para que seja um testemunho entre nós e vós, entre os nossos filhos e os vossos, de que prestamos culto ao Senhor em sua presença, oferecendo-lhe nossos holocaustos, nossos sacrifícios e nossas ações de graças, e para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos: vós não tendes parte com o Senhor. Se, pois, amanhã eles nos falassem assim, a nós ou aos nossos descendentes, poderíamos responder-lhes: vede a forma do altar do Senhor que nossos pais construíram, não para holocaustos e sacrifícios, mas para servir de testemunho entre nós e vós. Longe de nós o pensamento de querer revoltar-nos contra o Senhor, desviando-nos hoje dele por termos construído um altar para holocaustos, oblações e sacrifícios, fora do altar que está diante da morada do Senhor nosso Deus. Tendo ouvido as palavras dos filhos de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés, o sacerdote Finéias e os príncipes da Assembleia, chefes dos milhares de Israel que o acompanhavam, deram-se por satisfeitos. Então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés: reconhecemos hoje que o Senhor está no meio de nós, visto que não cometestes este pecado contra ele e salvastes assim os israelitas da mão do Senhor. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, deixando os filhos de Ruben e de Gade, voltou com os príncipes da terra de Galaad para a terra de Canaã, para junto dos israelitas, e fez-lhes um relatório de tudo. Alegraram-se com isso, bendisseram a Deus e não pensaram mais em sair contra eles para devastar a terra habitada pelos filhos de Ruben e de Gade. Por isso os filhos de Ruben e de Gade chamaram ao altar que tinham construído Ed, porque disseram eles: ele é testemunho entre nós de que o Senhor é o verdadeiro Deus. Discurso de Josué ao povo. O Senhor tinha dado desde há muito tempo tranquilidade a Israel e o livrara de todos os inimigos dos arredores. Josué, sendo já velho e avançado em idade, convocou todo o Israel, seus anciãos, seus chefes, seus juízes e seus oficiais, e disse-lhes: eis que estou velho de idade muito avançada, e vistes tudo o que o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações diante de vós, porque é o Senhor vosso Deus quem combateu por vós. Vede, reparti entre vós, por sorte, todos esses povos que restam a combater. É a herança de vossas tribos, assim como aqueles que exterminei desde o Jordão até o mar grande do ocidente. O Senhor as expulsará e as despojará em vosso proveito, e sua terra tornar-se-á a vossa propriedade, como vos prometeu o Senhor vosso Deus. Esforçai-vos, pois, em pôr em prática tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, e não vos desvieis dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com esses povos que ficaram habitando entre vós. Não invoqueis o nome de seus deuses, e não jureis por eles. Guardai-vos de prestar-lhes culto e adorá-los, mas permanecei unidos ao Senhor vosso Deus, como o fizestes até hoje. O Senhor despojou em vosso favor grandes e poderosas nações, até o presente ninguém vos pôde resistir.
um só dentre vós punha em fuga 1000 inimigos, porque o Senhor vosso Deus combatia por vós, como ele vos tinha prometido. Tende, pois, grande cuidado em amar o Senhor vosso Deus. Se vos desviardes e vos unirdes aos restos dessas nações que habitam entre vós, misturando-vos a ela e contraindo com elas matrimônios, sabei que o Senhor vosso Deus não continuará a despojá-las em vosso proveito. Elas se converterão para vós em laços e ciladas, azorrague sobre os vossos rins e espinhos nos vossos olhos, até que tenhais desaparecido dessa terra fértil que vos deu o Senhor vosso Deus. Eis que me vou hoje pelo caminho de toda a terra. Reconhecei de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as boas palavras que pronunciou em vosso favor o Senhor, vosso Deus, nenhuma só ficou sem efeito. Todas se cumpriram e não falhou uma sequer. Ora, assim como se realizaram todas as boas promessas que o Senhor, vosso Deus, vos fez, assim também mandará sobre vós todos os males de que vos ameaçou, até que vos extermine de sobre esta terra fértil que ele vos deu. Se violardes a aliança que o Senhor, vosso Deus, fez convosco, indo servir outros deuses, e prostrar-vos diante deles, o furor do Senhor se inflamará contra vós, e sereis depressa tirados dessa excelente terra que vos deu.